Macaparana, até rasgando esse pequeno livro, eu botei assim: o que vi, o que li, o que ouvi, eu escrevi. Talvez a nossa história a história é muito rica, mas ficou esquecida, não é? Procurando assim, a origem, eu fui procurando desde Nazaré da Mata, També e Goiânia, e descobri que a nossa cultura, a nossa história é muito rica, que faz parte da história de Pernambuco, faz parte da história do Brasil. Desde do início do Império, desde o Império até o dia de hoje, a história de Macaparana sempre se destacou-se na história de Pernambuco. E isto não pode ficar esquecido, né? E tem que se perpetuar na mente, na memória do povo de Macaparana, por conhecer a sua verdadeira história. Macaparana está completando agora 80 anos, nesse ano de 2011, e eu queria que você conversasse um pouquinho justamente sobre isso que você está dizendo, a origem, Macaparana nos seus primórdios, Macaparana no início, Macaparana fazendo parte da história de Pernambuco, Macaparana fazendo parte da história do Brasil, Macaparana no contexto estadual e nacional. Faz 80 anos de emancipação política, né? De emancipação, né? Mas que a história de Macaparana para começar mesmo, a história de Macaparana começa pela vila de Monte Alegre, né? Em 1833, eu estava lendo naquele livro Terra de Nazaré, ele conta que em 1833 a vila de Nazaré já foi dividida em 14 distritos. Entre os 14 distritos estava o distrito de Monte Alegre. Em 1833 já existia o distrito de Monte Alegre, que fazia parte do município de Nazaré da Mata. Acho interessante isso, né? Saber que ali existe uma vila. Ela e foi 2 distritos que foi feito daqui da nossa região que se destaca de Nazaré. Era a vila de Monte Alegre e a vila de São Vicente. Não existia a história de Macaparana nessa época ainda. Já em São Vicente ou Silegi? São Vicente. Até pelas 2 cidades, né? Pelas 2 igrejas, porque chamava freguesia, né? Era uma palavra que veio do catolicismo, né? Catolicismo romano, chamado, eu tenho ali até um livro também, do primeiro padre de São Vicente. O nome dele? É André Cesar. Você lembra a data mais ou menos na época? 1853, o livro dele. Então, ele cabeçando o livro, ele bota primeiro vigário da freguesia de São Vicente. Que assistia Macaparana na época? Monte Alegre. Aquela capela de Monte Alegre, ela pertencia, no caso, a São Vicente. Não, era separada as duas. São Vicente, Monte Alegre é mais antiga do que São Vicente. São Vicente? É isso que... Então aí, segundo a gente pesquisando, eu não tenho mão, nem procurei muitas vezes um livro chamado A Memória do Padre Raimundo. Esse livro, ele existe? Existe, eu não posso provar, mas pessoas têm esse livro chamado A Memória do Padre Raimundo, que conta a história de Monte Alegre. O que é que diz nesse livro? Segundo a informação que recebi, conta o Padre Raimundo dando o seu testemunho, a sua história. Ele conta que ali em Monte Alegre estudou Assis Chateaubriand, Epitácio Pessoa e Domingos de Abreu Vasconcelos. Chateaubriand, considerado o magnata da telecomunicação do Brasil. O rei do Brasil. E Epitácio Pessoa, presidente da República. Conterrâneo de Chateaubriand. De museu da porque aí eu vi a grande diferença. Segundo a gente estudando assim, eu queria, pesquisando mais, tivesse tempo para pesquisar, ali em Monte Alegre teve uma grande escola. E olhando pela cultura da região, até eu pesquisando, encontrei muito aquela história dos Cabrals. Família Cabral, a família só tem pessoas intelectuais, não sábios, que gostam de estudar. Não sei se é a família Cabral, mas... Eu conheço um pouco das pessoas da família Cabral, do qual alguns estudam com a gente.
até uma curiosidade, o segundo padre da Diocese de Nazaré da Mata foi João Cabral. Origem Macaparana, ou da família Cabral? Da família Cabral. E aqui nesse livro eu narro a história do Cabral, né? Muitas pessoas importantes da família Cabral. Interessante. Tem ali a sua raiz no Ribeiro. Do Ribeiro. Vizinho a Monte Alegre. Porque a família Cabral, ela sempre se dedicou ao estudo, à cultura. O pai dele, o João Cabral, um dos fundadores, ele pagava professores particulares para ensinar os seus filhos. Agora, dentro dessa questão de Monte Alegre Escola, eu queria que você pensasse um pouquinho mais sobre o porquê de ali, historicamente, Assis Chateaubriand ter estudado. E as pessoas e outros. Interessante. Você colocou, como eu estava dizendo aqui, Nazaré, que já existia uma vila, creio eu, que era bem desenvolvido. Veio muitos padres, onde tinha até um convento. Existe também um aspecto religioso, onde também o protestantismo tomou conta daquela região. E na época, 1850 a 1910, praticamente toda aquela região era habitada por protestantes. Então houve um conflito entre católico e protestante. Aí pronto, teve muitos, por exemplo, um dos grandes, hoje de chamado Salomão Luxemburgo, um dos maiores, um judeu convertido que veio, foi o primeiro missionário que chegou ali, ele colocou uma escola, aí começou. Aí um colocava uma escola, outro colocava, então desenvolveu a cidade. A vila chegava a um ponto de todo mundo querer estudar lá, pelo grande desenvolvimento que tinha na educação. Aí era muito mais fácil, porque é muito mais fácil vir para Monte Alegre ensinar os filhos do que ir para a capital. Entendeu? Só era subir a serra, o buzeiro subia a serra, já estava em Monte Alegre. A família, os ricos daquela época, preferiam pegar seus filhos e mandar para Monte Alegre. Eu creio assim. Ali quer dizer que no caso daquela vila, hoje já consta aí a ruína do cemitério que tem ali, né? Que eu estive observando alguns túmulos ali, de 1800 e aí, como já com uma data muito passada já. Na verdade, ali prova que ali realmente, para ter um cemitério, tem que ter uma grande vila, né? Se eu olhar, por exemplo, que é tudo feito em mármore. Exato, eu estava observando. Não era coisa muito fácil, era pessoas ricas que moravam ali. O pobre era enterrado, era indigente, enterrava no fundo da casa, dentro dos matos, dentro das banutas, só os ricos que tinham o privilégio de se enterrar no cemitério. As grandes famílias. Você pode olhar que era tudo feito em mármore. Quando eu estive observando, eu sou muito curioso, aí estava lá. Não era pessoa qualquer que observando as datas e as famílias, né? As famílias não costumam. Os Pereira de Araújo. Exato, Araújo, pessoal. E até tem o túmulo lá que fica um pouco duvidoso, né? Se foi do pai do Manuel Borba, né? É o preto domingo, né? Tem lá. Porque tem a história do Manuel Borba, né? Que eu estava procurando os 4 governadores que teve na nossa região. Dr. Manuel Borba, José Francisco de Moura Cavalcante e Joaquim Francisco, os 4 governadores. Na realidade, nós estamos aqui diante de uma pessoa que a gente pode considerar como uma enciclopédia viva, né? Um livro ou uma biblioteca, diante daquilo que ele falou. Menos de 20 minutos de conversa, ele já falou de 3 personagens importantes da vida do Brasil, historicamente falando. Falou de um personagem judeu, historicamente teve uma grande importância na questão da religiosidade para a nossa região e desenvolvimento. Já falou também da história de governadores que saíram de Macaparana, que administraram o Brasil, no caso até de Moura Cavalcante, que administrou outro estado, sem ser, que administraram Pernambuco, e no caso de Moura Cavalcante, que também administrou outro estado, que não era o estado de Pernambuco. Então, quer dizer, a gente tem aí vários pontos para a gente conversar, para a gente saber um pouco da história de Macaparana, ou a gente desmiuçar mais um pouco. Mas eu queria que você falasse, Arnaldo, assim, mais sobre, nesse momento agora, sobre Monte Alegre de Verdade, que ali está a origem de Macaparana. E a maioria desses personagens que foram citados passaram por ali. Então, um pouco mais sobre
o que tinha ali em Monte Alegre, o que aquele povo vivia, o que eles faziam e por que Macaparana hoje não é ali em Monte Alegre. Ou a nossa cidade poderia até ter outro nome, como Monte Alegre. Por que não é ali? Já que a nossa origem tem muita coisa amarrada naquela região. Bem, até eu estou mostrando aqui, no final do século XVIII, XIX para o século XX, no final, foi onde começou Monte Alegre. Em 1835, por aí começou Monte Alegre, né? E eu coloquei que foi uma vila próspera. Segundo o relato, tinha escolas, grandes escolas, onde estudavam os grandes mestres, pessoas que existia, ela dava 12 matérias. Interessante que eu encontrei que eu dava as matérias aritmética, latim e várias outros idiomas eram ensinados lá pelos padres. E que antigamente a cultura estava na mão dos padres, que eles estudavam, conheciam mais um pouco, então eles se desenvolveram muito lá. Então eu botei aqui, olha, o clima também favorecia muito a região, as pessoas têm entrado por causa do clima, o clima serrano. O lugar, Monte Alegre era o lugar ideal para uma cidade. Clima, a temperatura gostosa, até hoje tem o clima, né? E é o meio entre Paraíba e Pernambuco. Daqui para era um ponto nem era, né? Eu acho interessante ali a localização do efeito. Então, segundo o relato, que existia farmácia, padaria, um grande comércio já começava ali em Monte Alegre, um grande comércio. E, segundo informação do Guiri, estudou, como eu falei, grandes personagens. Em 1900, no ano 1900, chegou a igreja evangélica lá. Foi aonde começou o problema todinho. Eu acho que, segundo uns dizem que foi doença, outros acham que foi cólera, outros acham que foi... E aí a febre, tifo, que existe ali em Deus, o cemitério dos Bexiguetos. Existia três lugares ali que tinham o cemitério dos Bexiguetos. Em Deus, ali também no Rincão, perto do cidade também tem o cemitério do Bexiguento. E através disso, as perseguições religiosas, que foram muitas, entre Narra, e a maioria da população, como eu estava dizendo, era Monte Alegre Velho, Monte Alegre Novo, Fandango, Água Fria, Massaranduba, Conceição, tudo ali pertencia aos protestantes. Os maiores naquela região, os católicos ficou com o Jean Palma e o Jean Ribeiro. Nisso houve as contendas, era a história. Nisso veio o fim de Monte Alegre. Esse fim teria sido mais por causa dessas brigas, das doenças, da questão evangélica, ou questão protestante, questão católica, essa desavença entre eles, ou teria ali pesado a mão divina? Aí eu ter pesquisado, faltou uma boa pesquisa para ver isso aí, né? Que tudo diz que houve uma doença. Um acha que foi a tifo, o outro acha que é a cólera. Eu penso, na minha opinião, acho que foi a cólera. Como tinha a lagoa ali, ficou contaminado, e todo mundo que tomava um banho e bebia água da lagoa era contaminado. Alguma coisa aconteceu com aquela água daquela lagoa. Eu acho que o princípio da destinação da vila de Monte Alegre, eu acho que foi aquela lagoa. E aquela lagoa ali já existia dele? Aquela lagoa é muito antiga. Aquela lagoa foi tirada, aquela lagoa foi feita pela mão humana. Foi tirada a terra para fazer o engenho. Foi as terras que cavadas ali para fazer a massa, fazer o engenho e a vila. Era tirado tudo ali, o barro. O barro, né? E dali formou-se a lagoa. Mas ali existe uma nascente? Olho d'água normal, porque é como eu estava dizendo, o maior foi, nós estamos situados no maior lençol freático da Mata Norte. Monte Alegre, da região ali de Paudar, e aqui a Mata Mascarenha. Nós somos beneficiados por água. Todas essas águas nascem aqui. Aqui forma a bacia do Rio Goiânia, a nascente todinha aqui. Pode olhar direitinho, a nascente do Rio Goiânia
conhecido como, antigamente mudaram o nome, mas era o Rio das Capivaras. Era nascente, todas as nascentes, é aqui na nossa região. Daqui que desagou e formou a bacia do Rio Moreira. Então eu vejo o seguinte, que Monte Alegre tinha tudo para crescer. Houve muitas coisas, quando surgiu a perseguição religiosa em 1906, onde puseram fogo na igreja dos protestantes lá, aí muitas pessoas foram embora para Pirauá, outros foram para Sirigi, formaram lá, né? E outros foram para Machado. Então, voltando um pouquinho à história de Monte Alegre, ali existia a igreja católica e a igreja protestante. Houve uma revolução entre católicos e protestantes. Briga de mulher. E aí colocaram fogo na igreja protestante. E segundo está escrito no livro do missionário Luiz Salomão Luiz Filho, que ele disse que a perseguição foi muito grande e por um filho de um fazendeiro da região ter se convertido, o filho ali de São Vicente, Júlio Leitão, ele ter se convertido e subiu para Monte Alegre. Aí o pai, com raiva, juntou-se com o padre de São Vicente, que era freguesia, e colocaram fogo na igreja. Aí houve a revolta. Aí foi quando fecharam a igreja também, a igreja católica, os protestantes que eram donos da terra, fecharam a igreja de Monte Alegre. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Ninguém ficou. Isso envolveu até o governo do estado. Na época, quem Agamenon Magalhães. foi que ele fez? Tá vendo? Você vê que foi uma briga muito, que a Agamenon Magalhães se envolveu nessa. Quando foram para a justiça, né, que os católicos querendo a posse da terra, da igreja, e não entregaram mais. Ninguém fez mais nem culto nem missa. Liderado pelo padre Eudelico, aqui da Jardim Macapá, eles ganharam. Os protestantes contratou um dos maiores advogados da região, chamado Neemias Gueiros, que é da família do governador Neemias Gueiros, a família Gueiros, contratou e ganhou da justiça. Então acabou-se toda a habilidade da lei. Mas por força da justiça, do poder, Agamenon Magalhães desapropriou aquela área do Engenho Monte Alegre e doou para ficar sob os cuidados do Engenho Paulo. Até então, hoje o Engenho Paulo é que toma conta da igreja de Monte Alegre. Então quer dizer que naquele momento aquela terra pertencia a Monte Alegre, que era, no caso do de Monte Alegre, era protestante. Que por ser dono da terra, proibiu ali, no caso de celebrar a missa, já que não tinha os cultos evangélicos. Botaram fogo na igreja. Justo. Aí, moral da história, vê se eu entender. Aí o que acontece? Então, o povo católico foi até o governador. Chama Jorge, o dono do Monte Alegre. Aí o governador desmembrou de Monte Alegre para dar direito à igreja funcionar. Aí foi quando foi feita as Santas Missões. E veio o Frei Damião. Na época já Frei Damião. O Frei Damião muito antigo na região. O Frei Damião veio 4 vezes em Macapá, na nossa região. Certo. Agora ainda sobre Monte Alegre, a questão da igreja funcionar, você disse que ela foi entregue aos católicos, mas quem tomava conta dela? O dono de Engenho Paulo. Que era católico. Católico. Então quer dizer, uma terra não era mais de Monte Alegre, nem era de Paulo. Até hoje, até hoje, quem toma conta dali sempre foi o pessoal de Palma. Agora, é só a parte da igreja, igreja cemitério? Só igreja cemitério. Aquela área, né? Certo. Agora, isso é igreja de Monte Alegre, mas realmente é quem toma conta de Palma. Agora eu gostaria de falar também um pouco sobre aquela história do sapo ali naquela lagoa, né? Porque o pessoal diz que o sapo não canta ali. Na realidade, qual é a lagoa que não tem sapo? Toda ela tem sapo. Eu acredito que uma lagoa deve ter sapo. Mas eu preciso falar um pouco sobre essa história, que se bate muito com a curiosidade, não só em mim, mas em muitas pessoas aqui da nossa região que ficam confusas sobre isso, sobre essa história do sapo não cantar ali em Monte Alegre. Interessante. Eu escrevi aqui também na rascunhando aqui, eu coloquei que o problema de sapo não cantar, e realmente sapo nunca cantou na Lagoa de Monte Alegre. Eu pesquisando um livro da Paraíba, um dos pesquisadores, que não foi a primeira, foram em três lugares que aconteceu isso.
onde Frei Damião passou, e dizem que depois Sapo não cantou. Não só foi nessa lagoa de Monte Alegre. Essa lagoa de Monte Alegre é que está esquecida. Eu tenho documento mostrando em outros lugares na Paraíba que ele passou, e também saiu esta história de que o Sapo não cantava depois. Isso não é, segundo o historiador, dizendo que não é verdade. Um cientista dizendo que Sapo não canta em água fria. É porque o clima lá, a água é fria e não faz com que... E outras coisas que aconteceu, entendeu? E a questão de por que surgiu essa história que ele estava celebrando uma missão e o barulho era muito grande, ele ordenou que os sapos calassem. Outra questão também foi quebrar as imagens das igrejas jogadas dentro da lagoa. É isso aí. Até hoje não encontraram essas imagens. Isso é tudo, aquela história de Mandaré foi tudo lenda. Até porque da lagoa para a igreja é muito distante, é contra o vento, então o sapo nunca ia perturbar ninguém. E quem chega em Monte Alegre vê que a igreja é contra o vento. E é distante da lagoa para Monte, né? Nem se o sapo tivesse com um microfone, cada um sapo com um microfone na boca, ia perturbar alguém lá em cima dentro da igreja. Só pode botar lá embaixo no som, pode tocar em cima, você não vai ouvir nada. É contra o vento. Tudo isso eu estou dizendo por quê? Eu creio, vejo o seguinte, quando eles sabiam disso, lendo a história. Então, como o sapo não cantava, é muito fácil. Você não conhece uma história, de repente, olha, fulano parou ali e parou, não aconteceu. Só que nunca aconteceu, mas ninguém nunca tinha percebido que isso não acontecia, esse fenômeno. Só quando aparece uma pessoa interessada no fenômeno, daquilo foi um milagre. Interessante que Macaparana, ela pode dizer em qualquer lugar do mundo que tem uma lagoa, um sapo não canta. Isso é verdade? Olha, cientificamente nunca vai cantar. Então é verdade que lá realmente o sapo não canta. A Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, o Governo do Brasil pode colocar aqui, nesta lagoa, sapo não canta. Aí eu tenho que passar um inverno lá para perceber, né? Seria os sapos de lá todos compositores? Pode ser, né? Eu só sei o seguinte, segundo eu estudando, né? Diz que é impossível em água fria sapo cantar. Isso cai certamente na igreja, na Lagoa de Monte Alegre, pela altura que tem, a mais de 800 metros do nível do mar, a água é extremamente fria, né? E muitas coisas. Quem mora no sítio sabe, que trabalhou, falta de oxigênio. As plantas aquáticas cobriam e ficavam sem oxigênio. Sem oxigênio não tem vida embaixo. Mas é lenda. Eu creio como uma lenda. História, né? História com E, né? Com H. Manuel Borba, Paquivira, Frei Caneca, um pedaço de Pernambuco, independente do Brasil. E Macaparana nessa história. É interessante a história de Dr. Manuel Borba. Os pais do Dr. Manuel Borba foram revolucionários. A mãe do Dr. Manuel Borba, uma das famílias dele, foi da Revolução Praeira. O pai era da Confederação do Equador, um dos revolucionários. Então, é uma pessoa que já vivia dentro da história de Macaparana, a família que vive da história de Macaparana. E é interessante, na Confederação do Equador, que era para a gente conhecer essa história, mas que nós fazemos parte dessa história, e foi quando os pernambucanos, não aceitando mais a condição de se tornar servo de Portugal, surgiu em Macaparana. Em Pernambuco surgiu várias revoluções. Pernambuco sempre foi o Leão do Norte, né? Revolução Praeira, Confederação do Equador e muitas coisas que aconteceu. Então, na Revolução Praeira, na Confederação do Equador, que se juntaram ali em Goiânia com També, segundo uma pesquisa, a gente fazia parte, ficou a nossa região aqui, porque é interessante que veio muito mais antes. A gente veio dentro das capitanias hereditárias. Você sabia que a gente não fazia parte da capitania de Pernambuco? De quem a gente pertencia? A quem a gente pertencia? A gente não fazia parte da capitania. A gente fazia parte da capitania de Itamaracá. Eu mostrando
mostrando, eu disse até a época quem era o donatário e tudo, só que a capitania de Itamaracá não prosperou. Mas Macaparana dava um salto ou Macaparana era ligado? Macaparana, Goiânia, Rio Precidade que... Porque quando foi dividido o Brasil em capitanias, a de Pernambuco era a maior, que prosperou, a de Itamaracá, ela tinha 30 léguas de largura e o comprimento... Quanto a vista desce? Não, praticamente era muito mais, porque era onde tinha o tratado da Tordesilha, até chegar até o Pará. Tá vendo? Então, essa faixa de terra, o Vale do Sirigi, ficava dentro da faixa de terra que foi doada para a capitania de Itamaracá. Mas não prosperou, foi anexada depois à capitania de Pernambuco. E hoje nós somos pernambucanos. Macaparana foi fundada por Manuel Panguengue, né? Mas Manuel Panguengue já existia nessa região de Monte Alegre ou ele era daqui da nossa região mesmo, aqui de Macaparana? É interessante que eu falando sobre o Manuel Panguengue, que ninguém conhece. Não deixou família, não deixou nada. O que acontecia aqui na nossa região era o seguinte: como a nossa região era rica, era um dos maiores produtores de cana de açúcar, de cachaça, existia muito armocrefes. Um chama armocrefe, outro chama matuto, né? Outro chama tangerino. E muitos vinham para aqui. Eu fiz aqui um relato, não só do Manuel Panguengue, mas de muitos que viviam na época por aqui. Eu coloquei aqui, alguém um dia vai ver, devido aos engenhos que aqui foram construídos, muitos sabocrefes faziam deste lugar rota de comércio, como Manuel Panguengue, João Antônio, que transportava a cura para o Agreste, porque a riqueza aqui, o lugar Macaparana, nessa nossa região, era um ponto muito estratégico para a economia. Daqui era fácil ir para o Agreste, não tinha engenho. Daqui era fácil ir para a Caatinga da Paraíba, você era descer a Serra da Cajazeira, já estava. Aqui para ir para o Agreste era mais perto. Para o litoral, melhor ainda, porque o nosso porto era o porto de Goiânia. Então, o escoamento da nossa produção era muito importante na época, por isso que veio muitas pessoas. Então, muitos avocrefes, muitas pessoas vinham, 20, 30 burros, era no lombo do burro e vinham para aqui. E eles ficavam esperando o açúcar, a cachaça, para seguir a rota dos seus caminhos. Pessoas que, dos anos 50, de 30, viu muitas pessoas, quem achou que conheceu muitas pessoas, aquela burro, né? Existe até a nossa história contando, né? Que é uma pessoa que ficou esquecida na história de Macaparana, que merecia um destaque, era o nosso grande compositor, Rosio Calvacante. Entre eles, ele fez a grande música Torpedo da Borborema, que ele relata a história desses homens que saíam com seus burros, levando a riqueza, transportando a nossa riqueza para todos a Caatinga, Campina Grande e por aí afora. Eram eles que transformavam no lombo do burro a nossa riqueza. Manuel Panguengue, então ficou para a história para Manuel Panguengue. Aí, no caso, Macaparana era rico em engenhos, né? Porque engenhos. Cita aí para nós alguns engenhos que o senhor tem conhecimento da história, né? Que já funcionava. Se destaca o engenho que hoje não é mais nosso, ficou para o município de Imbaúba, que era Xixá, Limão. Mas o engenho que mais se destacou isso aqui foi o engenho Macapá. Que é o Macapá velho. Engenho Macapazinho, enfim, todos os engenhos aqui. Né? Eu faço aqui relato engenho por engenho que foi os primeiros donos. Engenho Macapazinho foi do Major, por exemplo, do Macapazinho pertinho, foi do Major Joaquim Xavier Pessoa de Andrade. Pertenceu e depois passou para sua família, chamado, acho que pouca pessoa conhece, Seu Cazuza.